Galerinha, agora nós vamos começar a falar então das entidades administrativas em espécie. Vocês já entenderam o genérico do que é uma entidade administrativa, o que é a administração indireta, e agora nós vamos falar de cada uma delas, trazendo os detalhes. E eu vou começar falando com vocês das autarquias. A autarquia é o tópico mais importante, né? Com certeza é o tópico mais importante, então você tem que prestar bastante atenção. Eu vou começar com esse conceito aqui da Di Pietro, que ela fala assim, ó, autarquia é a pessoa de direito público criada por lei com capacidade de autoadministração para o desempenho de um serviço público descentralizado, mediante controle administrativo exercido nos limites da lei. Tá? Então, olha só. A autarquia possui natureza de direito público, isso você já viu. Ela é criada por lei, isso você também já viu. O que surge aqui de novidade, você também já viu que ela tem capacidade de autoadministração, é a capacidade administrativa específica. Qual que é a novidade? A autarquia, novidade aqui eu quero dizer desse conceito, é um serviço público descentralizado. Vamos explicar aqui para vocês. Imagina esse desenho aqui, ó. Imagina que isso aqui seria a cesta de serviços que a União presta. A União presta serviços das mais diversas naturezas, né? A União encarregada por um conjunto de serviços nos termos da Constituição Federal. Então, esse quadradão seria o universo de serviços de competências da administração pública federal, da União. A União percebeu que a parte previdenciária tinha muita especificidade, estava difícil a União fazer isso de forma sozinha. O que a União fez? Vamos pegar o serviço previdenciário, somente esse serviço, e vamos tirar ele da gente e colocar uma pessoa jurídica para prestar esse serviço. Ou seja, eu peguei um pedacinho, eu peguei esse serviço aqui, ó, somente esse, e nesse caso eu dei uma personalidade jurídica para esse serviço. Nesse caso aqui, o que eu fiz? Eu instituí uma autarquia. No meu exemplo, eu estava falando de serviço previdenciário, estava falando então como exemplo o INSS. Vamos pegar agora um segundo exemplo para vocês, tá? Segundo exemplo. A União estava lá preocupada com o serviço de telecomunicações, que era bastante ruim, etc e tal. Aí o que a União fez? Vamos fazer o seguinte, vamos pegar esse serviço de telecomunicações e vamos criar uma autarquia. Eita, que eu tentei fazer o quadro aqui, não deu certo, mas vamos lá. Vamos criar uma autarquia só para realizar esse serviço de telecomunicações, especializada, com capacidade para desempenhar essa atividade, etc e tal. Ou seja, eu criei, estou tentando criar pelo menos aqui, porque eu estou apoiando para o quadro, eu criei uma nova entidade. Eu criei aqui, novamente, uma outra autarquia. No caso aqui, eu estou falando, como no meu exemplo, da Anatel, que atua nesses serviços de telecomunicações. E a Anatel também é uma autarquia com características especiais que depois a gente vai falar oportunamente. Então, para cada serviço desse, eu fui dando uma personalidade jurídica. Nos municípios, tem muito município que a guarda municipal, não é todo, mas muitos municípios, a guarda municipal é constituída como autarquia. O serviço público da guarda municipal ganha sua própria personalidade jurídica. Ele poderia estar na administração direta, como um órgão, mas eu, ao invés de deixar ele na administração direta, eu dou personalidade jurídica para ele. Esse serviço público ganhou personalidade jurídica. Por isso que nós chamamos de serviço público descentralizado. Alguns autores também chamam ele de serviço público personificado. Serviço público personalizado. Não é personalizado porque é topzera, não é específico para você, mas personalizado porque ganhou personalidade jurídica. Guarda isso porque vai ser importante para você entender a diferença entre uma autarquia e fundação pública lá no final da aula, tá? Pessoa jurídica de direito público, criada por lei, integrante da administração indireta, que desempenha atividade típica de Estado, é denominada autarquia. Mais fácil do que andar para frente, né? Ó, direito público, cria por lei, faz parte da administração indireta, exerce atividade típica de Estado, é o quê? É uma autarquia. Gabarito, questão correta, né? Eu ia falar gabarito letra C, mas aqui a questão é correta. Vou trazer agora só mais algumas características, então, das autarquias. Tá? A primeira característica da autarquia é da sua forma de criação, que eu acabei de comentar com vocês. A autarquia é um serviço público descentralizado. Descentralizado por quê?
porque surgiu a partir de uma descentralização. Alguns autores falam em serviço público personalizado. Personalizado aqui é no sentido de que ele ganha personalidade jurídica, eu volto a dizer. Não é que é personalizado para você não, ô bonitão. É personalizado porque você vai ter uma pessoa jurídica própria para desempenhar esse serviço, tá? Com a sua própria personalidade jurídica. O que a autarquia pode fazer? Nós falamos que as autarquias exercem atividades típicas, também conhecidas como atividades exclusivas de Estado. São aquelas atividades que só o Estado poderia desempenhar. Por isso que eu falo que a autarquia ela é como se fosse o filho preferido. Tem um autor que ele fala que a autarquia é como se fosse um prolongamento da administração direta. Por quê? Ele é da indireta, mas ele é como se fosse o meu prolongamento lá. Porque o que eu faço, a autarquia também pode fazer. Ela só não pode legislar, isso eu já expliquei para vocês oportunamente. O que quer dizer atividade típica, atividade exclusiva de Estado? São aquelas atividades que possuem o denominado poder de império do Estado. Poder de império no sentido que é o Estado agindo como Estado. Por isso que nós falamos em poder de império. Exemplo, fiscalização. Hoje em dia isso aqui está cada vez mais relativo, tá? Porque a gente vem flexibilizando isso aqui na aula de poderes você vai entender melhor. Mas genericamente a gente costuma colocar aqui. Atividade de regulamentação, como fazem as agências reguladoras, o Banco Central, a CVM, os conselhos de fiscalização de atividade profissional, a atividade de sanção também vou colocar aqui um asterisco, porque isso aqui vem sendo flexibilizado em alguns casos pelo STF, tá? Beleza, regime de pessoal das autarquias. Quem trabalha na autarquia, quem trabalha em autarquia é servidor público. Segue o tal do regime jurídico único, RJU, que é o regime jurídico estatutário. Exemplo, na União, os servidores das autarquias seguem a Lei 812. Esse pessoal aqui vai ser, de regra, servidor público ocupante de cargo de provimento efetivo, que é aquele cargo que depende de provimento mediante concurso público e que tem como característica o fato de que eles vão adquirir a estabilidade. Preenchidos os requisitos constitucionais, esse pessoal adquire estabilidade, né? Exceto se for cargo de provimento em comissão, que aí cargo em comissão, que também é estatutário, tá? Cargo em comissão também é estatutário, tá? Toma cuidado com isso. Na aula de agentes públicos nós falamos sobre isso de forma mais detalhada. Só que cargo em comissão não adquire estabilidade, tá? Porque ele é de livre nomeação e exoneração, não tem concurso público, todas aquelas regras que nós já vimos oportunamente. Vamos dar uma aprofundada? Eu sei que a gente vai trazendo aqui vários assuntos mais básicos, etc e tal, mas agora eu vou trazer um assunto um pouquinho mais aprofundado, mas é um só, tá? O que eu vou trazer para vocês? As prerrogativas das autarquias. Tá? A autarquia, como ela é basicamente esse braço, esse prolongamento da administração direta, elas possuem algumas prerrogativas especiais, tá? Quais são as prerrogativas das autarquias? Prerrogativa número 1 das autarquias. Elas possuem o que nós chamamos de prazos processuais em dobro. O que é a história de prazo processual em dobro? É mais ou menos o seguinte, é simples de você entender. Se você está movendo uma ação judicial contra uma autarquia, você está processando o INSS. Você está processando o INSS. Se o teu prazo é de 10 dias, o prazo do INSS é 20 dias. Ou seja, o prazo processual deles é em dobro, para recorrer, para isso, para aquilo outro. Prazo processual em dobro. Essa é a primeira prerrogativa das autarquias. Segunda prerrogativa que as autarquias possuem, o que nós denominamos de duplo grau de jurisdição obrigatório. O pessoal também chama isso aqui de remessa obrigatória. Vou
contextualizar com vocês com um exemplo. Eu processei o meu vizinho. Não processei, o vizinho é gente boa, mas vamos supor que hipoteticamente eu processei o meu vizinho. Daqui a pouco meu vizinho está me mandando uma mensagem no WhatsApp. Estão dizendo que você falou ao vivo para não sei quantas mil pessoas que você me processou. Não, vizinho, eu não te processei, é só um exemplo. Eu processei o meu vizinho e eu ganhei a ação judicial. Na ação ficou combinado que o vizinho ia ter que me pagar um valor em dinheiro. Ok. O vizinho não recorreu da decisão de primeiro grau. O que vai acontecer? Nós vamos executar a decisão, vai transitar em julgado, ele vai ter que me pagar. Acabou-se, não tem choro. Se ele não recorreu, a decisão do primeiro grau vai ser executada. Você processou uma autarquia, processou o INSS, ganhou a ação contra eles. Sabe o que o juiz vai fazer? Mesmo que o INSS não recorra, o juiz vai pegar esse processo e vai mandar esse processo para o segundo grau. Mesmo que eles não recorram. Por quê? Porque haverá um duplo grau de jurisdição obrigatório. De forma mais simples, as autarquias não precisam nem apresentar o recurso do primeiro grau, porque automaticamente esse processo vai para o tribunal. O juiz de primeiro grau emite a decisão e esse processo vai para o segundo grau e somente a decisão do segundo grau é que pode transitar em julgado. A do primeiro grau não pode. Isso é o duplo grau de jurisdição obrigatório, ou remessa obrigatória. Sempre tem umas exceções aqui, ali, acolá, mas aqui é a linha genérica que eu coloquei para vocês. Veja, o meu vizinho, se ele não recorrer, blau. O INSS, mesmo não recorrendo, o processo sobe para o segundo grau. Isso é o duplo grau de jurisdição obrigatório. Terceira característica. Vamos supor que você que tem uma autarquia está te devendo. O servidor da autarquia bateu no seu carro, você vai processar eles. Quantos anos você tem para fazer isso? Você tem 5 anos. Por quê? Porque nós aplicamos aqui a chamada prescrição quinquenal. Prescrição quinquenal vem de prescrição em 5 anos. Quinquênio, é isso que é chamado de quinquenal. Para você mover uma ação judicial, para você processar uma autarquia, você tem 5 anos, senão prescreve. Prescrever significa que perdeu o direito. É isso que quer dizer a prescrição. Terceira característica, essa terceira característica eu acho bem legal para exemplificar. Tá? A gente vai chamar isso aqui de imunidade tributária recíproca. Meu Deus, professor, o que é isso aqui? Vamos lá. Eu, Herbert Almeida, ganhei na Mega Sena. Fiquei rico, milionário. E não foi qualquer meguinha não, tá? Eu ganhei naquela mega da virada lá, ganhei 200 milhões de reais. Você vê que eu parei de dar aula, você já sabe o que foi que aconteceu, né? Ganhei na Mega Sena, tô rico, tá saindo dinheiro pelo ladrão. Fui lá e comprei um prédio no centro da cidade. Ah, por que você comprou um prédio? Porque eu quero, porque eu tenho dinheiro, eu quero gastar, né? Ganhei na Mega Sena, não é a realidade. Eu quero torrar a grana. Comprei o prédio lá grande. Daqui a pouco chegou um boleto no começo do ano, que é uma coisa, nós temos duas certezas na vida. A certeza número 1 é que um dia nós vamos morrer. A certeza número 2 é que o boleto do IPTU vai chegar para você pagar. Chega o boleto do IPTU e eu olho, meu Deus do céu, vou ter que pagar aquilo? Vou ter que pagar, porque o meu prédio, né? O prédio é meu, eu vou ter que pagar o IPTU para o município. Só que no prédio ao lado está funcionando uma agência de atendimento do INSS. O prédio pertence à União e a União não, desculpa, ao INSS como autarquia. É o prédio deles. Vai chegar um boleto para o INSS pagar? Não. Por quê? Porque o INSS não sofre tributos dos demais entes da federação. As autarquias gozam da imunidade tributária recíproca, que significa dizer que os municípios não tributam os estados e a União, os estados não tributam os municípios e a União não tributa os estados e os municípios. Por isso que é imunidade tributária recíproca. Nós temos dois prédios, o meu e o do INSS. Eu pago IPTU, o INSS não vai pagar IPTU devido à imunidade
tributária. E o quinto e último exemplo de prerrogativa é a aplicação do regime de precatórios. O que é essa história de precatórios, professor? Quando você move uma ação judicial contra o Estado, você não tem como penhorar os bens do Estado, da administração direta e das entidades de direito público, eles se submetem à impenhorabilidade. Então, se eu processei o meu vizinho, eu posso pedir para penhorar o carro dele para receber o valor. Agora, se eu processei uma autarquia, eu não posso pedir para penhorar um bem, um carro, um prédio da autarquia. Então, eu recebo pelo precatório, que é basicamente uma lista, uma fila, que vai constar no orçamento e vai dizer, ó, esse valor aqui é para pagar de indenizações que a Fazenda Pública eventualmente perca. Isso é o regime de precatórios, certo? Essas são as 5 prerrogativas que você encontra nas autarquias. É um assunto um pouquinho mais aprofundado, mas que eu quis trazer para vocês aqui em detalhes. Patrimônio das autarquias. As autarquias, os seus prédios, seus veículos e etc e tal, são considerados bens públicos. Bens públicos. O que isso quer dizer? Quer dizer que eles possuem proteções dos bens públicos, como, por exemplo, eles são impenhoráveis. Eu não posso mover uma ação judicial e pedir a penhora de um bem de uma autarquia para fins de cobrança. Eles são imprescritíveis. O que isso aqui quer dizer? Quer dizer que você não adquire, não ganha o bem de uma autarquia por meio de uso capião. Sabe o uso capião? O uso capião é quando você tem a posse mansa e pacífica de um bem imóvel de determinada pessoa. Ocupei o bem, ninguém questionou, fiquei lá vários anos, me torno dono do bem. Se esse bem é bem público, não. Você não pode adquirir dessa forma. E existem também ali algumas restrições quanto à alienação, que daí já é um detalhe um pouquinho mais aprofundado para trazer agora, tá? Beleza. Responsabilidade civil das autarquias nós já falamos, é responsabilidade civil em regra do tipo objetiva. Na aula de responsabilidade civil nós estudamos as exceções a essa regra geral aqui. Conselhos profissionais, esse é um assunto que todo mundo sempre pergunta. Como é que funcionam as regras dos conselhos de fiscalização de atividade profissional, tá? O que são os conselhos profissionais? Um exemplo de conselho profissional é o Conselho Regional de Medicina, Conselho Nacional de Medicina, Conselho Regional de Arquitetura e Engenharia, Conselho Regional de Educação Física, Conselho Regional ou Federal de Contabilidade e assim sucessivamente. Esse tema é um tema interessante, tá? Porque o que acontece? Esses conselhos, eles exercem fiscalização. Se eles exercem fiscalização, o que o STF acabou entendendo? Que esses conselhos são considerados autarquias federais. Então, os conselhos de fiscalização de atividade profissional são considerados autarquias federais. Eles fazem parte, então, da administração pública indireta. Qual que é a consequência de fazer parte da administração pública federal? A consequência é que, nesse caso, você tem o dever de fazer concurso público e tem o dever de prestar contas. Os conselhos prestam contas ao Tribunal de Contas da União. Então, o TCU fiscaliza todos os conselhos de fiscalização de atividade profissional, seja o federal, seja o regional, tá? Porque às vezes o pessoal acha que o Conselho Regional de Santa Catarina é do Estado. Não, ele é da União. É igual TRT, não tem TRT Santa Catarina? Então, o Conselho Regional de Santa Catarina também é federal, tá? Todos os conselhos são federais porque a fiscalização de atividade profissional é uma competência da União. Ok, mas sabe qual que é o abacaxi? Tem um abacaxi aqui para trazer para vocês. Pensa comigo no seguinte: se o conselho é uma autarquia, ele possui uma natureza jurídica de direito público. É verdade, a natureza dele é de direito público. Só que o regime jurídico das autarquias, dos conselhos, ó, ele tem natureza de direito público, porque ele é autarquia. Mas o regime jurídico dele é um regime jurídico híbrido.
Por que é um regime jurídico híbrido? Porque apesar de eles terem que fazer concurso, prestar contas, compor a administração pública federal, o regime de pessoal é CLT. Então, ele é uma autarquia que contrata empregado público. Olha que ponto curioso. É um sistema diferente. Segundo a regra, eles não se submetem ao regime de precatórios. Tá? Os conselhos não se submetem ao regime de precatórios. A cobrança de uma dívida do conselho segue o regime normal de cobrança. Professor, todo conselho é considerado autarquia federal? Não. Existe uma exceção. Qual que é a exceção? A OAB. A Ordem dos Advogados do Brasil, OAB, ela possui uma natureza que, nas palavras do STF, sui generis. A OAB não faz parte da administração pública. Consequentemente, não tem que fazer concurso público. No entendimento atual do STF, não tem que prestar contas ao TCU, apesar de ter uma polêmica sobre isso aqui, e etc, etc, etc. Tá? Então, os conselhos profissionais são autarquias federais, só que com regime diferente, porque nesse caso aqui, eles não submetem às regras da CLT, e eles se submetem, melhor dizendo, às regras da CLT e não precisam prestar o regime de precatórios. Beleza? Tá? O que acontece aqui, vamos avançar mais um pouquinho e resolver uma questão, né? O controle hierárquico da administração direta sobre as autarquias é conhecido como controle finalístico. Pessoal, pensa comigo no seguinte: a administração direta sobre a indireta. Esse controle aqui é chamado de controle finalístico, é chamado de tutela, é chamado de vinculação. Beleza. Só que isso aqui é hierárquico? Não, ele não é hierárquico. E qual que é o erro da questão? Ela começa assim, ó, o controle hierárquico da administração direta sobre as autarquias. Errado, porque esse controle não é hierárquico. O erro está aqui, ó, e não no final. O trecho final está certo, mas o trecho inicial está errado. Perfeito? Próximo tópico. Assinale a alternativa correta a respeito das autarquias. Devem ser criadas por lei. Possuem personalidade jurídica pública, capacidade de autoadministração e criação do direito próprio. Opa, calma aí. Autarquia. É criada por lei? Ok. Possui personalidade jurídica própria? Possui. Capacidade de autoadministração? Possui? Possui. Autarquia pode criar o próprio direito? O que é criar o próprio direito? Legislar. A autarquia pode legislar? Não. Então, essa questão aqui está falsa, tá? O falso está na parte que fala que ela pode criar o próprio direito. Ela tem, sim, a especialização e etc. e tal. Segundo caso, em razão de serem entes autônomos, tem a possibilidade de se oporem às interferências indevidas da administração pública centralizada e, portanto, não se sujeitam a controle ou tutela. Olha só. Eles são considerados entes autônomos. Eles podem se opor a interferências indevidas da administração pública centralizada. Olha só, em razão de serem entes autônomos, tem a possibilidade de se opor a interferência indevida. Sim. Por quê? Porque não existe hierarquia. E, portanto, não... Opa, quase lá. Não se sujeitam a controle ou tutela? Errado. Por quê? Elas, de fato, podem se opor aos controles indevidos, mas elas sofrem a tutela, elas sofrem o controle finalístico, a supervisão ministerial. Não tem hierarquia, mas tem um controle por vinculação. Por isso que esse item final está errado, e assim tanto o item 1 quanto o item 2 são falsos nesse quesito. Pessoal, para fechar nossa parte de autarquia, eu ainda tenho que trazer para vocês as autarquias sob regime especial e as agências executivas, tá? Como é que funcionam as regras sobre autarquias em regime especial e também agências executivas aqui para você estudar? Vamos começar falando de autarquia em regime especial. Tá? Primeiro, o que é uma autarquia em regime especial? Tem todo um debate na doutrina, porque se eu perguntar para vocês, tá? Se é especial, tem que ter um normal.
Existe um regime normal das autarquias? Não, não existe. Não tem uma lei geral das autarquias, para a gente saber qual que é o regime normal das autarquias. Tem uma série de regras que nós vamos estudando na aula, doutrina, jurisprudência, uma lei aqui, uma lei ali, outra lei acolá. Mas não tem um regime normal das autarquias. Mas o pessoal começou a cunhar esse termo, autarquia em regime especial, para falar que existem algumas autarquias que elas têm algo a mais. Elas têm mais liberdade do que as demais autarquias. Toda autarquia tem autonomia, mas algumas autarquias possuem mais autonomia. Então esse termo autarquia em regime especial, ele é utilizado para designar um conjunto de autarquias que possui uma autonomia maior. Alguns autores chamam essa autonomia aqui de independência, por isso que ela é maior. E por que elas possuem essa autonomia maior? O que elas têm que as outras autarquias não têm? Vamos pensar na seguinte situação, tá? Pensar na seguinte situação. O presidente da República nomeou um dirigente de uma autarquia qualquer. A autarquia possui autonomia, ela não está subordinada ao presidente da República, certo? Certo. O dirigente da autarquia tomou uma decisão. O presidente da República foi lá e falou: ô, meu amigo, você tá de sacanagem, cara? Muda esse treco aí. O que acontece se o dirigente da autarquia não mudar a decisão? Ele é exonerado. E o que o presidente vai fazer? Vai colocar uma outra pessoa pro lugar dele e vai falar: ô, fulano, corrige essa, entre aspas, cagada que aquele cara fez. Vai lá e faz diferente porque não é assim que eu quero que você faça. Aí o novo nomeado do presidente da República vai lá e vai corrigir, do ponto de vista do presidente, aquela decisão anterior, certo? Agora, consegue perceber que apesar de não existir essa subordinação, você tem um meio de exercer um controle? Tem, né? As agências reguladoras acabam resolvendo dessa forma. Como que elas resolvem isso aqui? A agência reguladora, ela possui os seus membros, né? Exerce aquilo que nós chamamos de mandato fixo. O que quer dizer esse mandato fixo? Elas exercem um mandato com prazo determinado. Mandato com prazo fixo. Isso quer dizer que você vai ter um prazo. Ó, por exemplo, vocês vão ficar X anos. Mandato fixo de seus membros. Então, se o presidente da República, por exemplo, não concordar com a decisão do dirigente da agência reguladora, ele da autarquia em regime especial, ele não consegue exonerar esse cara. Esse cara vai ficar lá até o prazo, final do prazo do mandato. Essa que é a característica que gera essa maior autonomia. Eu escolho ele, mas eu não consigo tirar ele livremente. Fui eu que coloquei lá, mas eu só consigo trocar ele após o término do mandato. O principal exemplo de autarquia em regime especial são as agências reguladoras, tá? Agências reguladoras é basicamente o único exemplo que a gente costuma utilizar. Existem até outras. Alguns autores falam, por exemplo, nas universidades, no Banco Central, na CVM, etc. e tal. Mas, teoricamente, o exemplo mesmo marcante são as agências reguladoras. O que acontece? O que a agência reguladora faz? A agência reguladora ela tem um conjunto de atribuições ligadas à fiscalização. Você já lembra aí, por exemplo, da Agência Nacional de Saúde Suplementar, que faz fiscalização. Elas exercem atividade de controle, como, por exemplo, a ANP, a Agência Nacional de Petróleos, faz o controle da atividade de petróleo. Atividade de regulação, como, por exemplo, a Anatel, faz regulação dos serviços de telecomunicações. Ou seja, elas fazem esse controle sobre algumas atividades ligadas tanto a serviços públicos, prestação de serviços públicos, como serviço público de telecomunicações, como também a determinadas atividades econômicas, como a regulação da atividade de exploração de petróleo, que a ANP acaba fazendo. Essa é a atividade de uma agência reguladora. A agência reguladora ela tem duas características marcantes do seu corpo diretivo. Primeiro, a maior autonomia. Essa maior autonomia
porque ela possui, os seus dirigentes têm mandato com prazo determinado, ou seja, eles só vão sair do cargo depois de cumprido o prazo, salvo se ele pedir para sair ou se houver alguma decisão judicial, mas não são demissíveis ad nutum, ou seja, eles não são livremente exoneráveis. E esse órgão aqui é um órgão colegiado. O que quer dizer que é colegiado? Uma agência reguladora, ela toma uma decisão por meio do voto. Nós temos vários membros e esses membros votam para que você possa ter uma decisão final, tá? Exemplos de agências reguladoras. Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações. ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica. ANP, Agência Nacional de Petróleo, e assim sucessivamente. Uma pergunta que às vezes é frequente, o pessoal questiona, professor, a agência reguladora é só na administração federal ou pode ter nos demais entes? Pode ter nos demais entes, tá? Um estado pode ter agência reguladora, um município pode ter agência reguladora dentro da sua área de competência, tá? Isso é o que é uma autarquia em regime especial, e isso aqui é o que é uma autarquia, uma agência reguladora que eu acabei de explicar para vocês. Mas tem um outro conceito que se debate muito, que é o conceito de agências executivas. Pessoal, esse termo agência executiva, eu começo dizendo para você o seguinte, isso aqui está meio fora de moda, tá? Só serve para cair em questão de prova, a bem da verdade. Por quê? Por que surgiram as agências executivas? Qual que era o propósito de existir a agência executiva? A agência executiva, ela surgiu basicamente como um meio de você aumentar a autonomia de determinadas entidades. Então, assim, o que são as agências executivas? A agência executiva, basicamente, é o quê? É uma qualificação. E essa qualificação, ela é uma qualificação especial, que pode ser concedida a uma autarquia ou ainda a uma fundação pública. E esse é um ponto que eu quero que você guarde aqui, porque pode te ajudar, mesmo que você não entenda o assunto, vai te ajudar a entender isso aqui numa questão de prova. Por quê? Porque a questão vem e fala o seguinte, ela pega e manda assim, ó, agência executiva será necessariamente uma autarquia, agência executiva será necessariamente uma entidade de direito público. Isso é falso. Porque agência executiva pode ser autarquia ou fundação pública. E fundação pública tem de direito público e de direito privado. Então aqui você já resolve um problema, tá? Segundo ponto, por que eu estou falando para vocês que é uma qualificação? Porque a agência executiva, ela continua sendo a autarquia ou a fundação pública. Só que como se ela tivesse um certificado. É mais ou menos o seguinte, eu, Herbert Almeida, fui lá e fiz um mestrado. Quando eu concluo esse mestrado, eu concluí o mestrado, eu passo a ser o mestre Herbert Almeida. Fui lá e fiz um doutorado, eu passo a ser o doutor Herbert Almeida. Ok, mas eu continuo sendo Herbert Almeida. Eu só recebi uma qualificação, mas eu continuo sendo Herbert. A autarquia ou fundação pública que é qualificada como agência executiva, ela continua sendo uma autarquia, ela continua sendo uma fundação pública. A única diferença é que ela tem uma titulação. Ou seja, a agência executiva não é uma nova categoria de entidade. Ela é só uma entidade já existente e que foi qualificada. Certo? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, professor, quais são os requisitos para que uma autarquia ou fundação pública seja qualificada? Ela precisa atender a 2 requisitos. Requisito número 1, ela precisa ter um plano estratégico. Esse plano estratégico é um plano estratégico de desenvolvimento ou de reestruturação institucional. E segundo,
ela precisa firmar com o Ministério da sua área de atuação, ela precisa firmar com o Ministério da sua área de atuação um contrato de gestão. Então, são dois requisitos que ela precisa observar: ter o plano estratégico e firmar um contrato de gestão. É isso. Isso aqui é suficiente para a qualificação? Não, tá? Porque a qualificação depois, ela é concedida por intermédio... Eita, que saiu do quadro. Ela é concedida por intermédio de um decreto do presidente da República, se eu estiver no âmbito federal, logicamente, e esse decreto é discricionário. A qualificação é discricionária, tá? Então, mesmo atendendo aos requisitos, não necessariamente essa entidade é qualificada. E, professor, me dá um exemplo aí de maior autonomia que essa entidade vai ter. O exemplo que eu vou pegar para vocês aqui é um exemplo que está lá na lei de licitações. A lei de licitações, sabe o que ela coloca? Ó, ela coloca um limite de dispensa de licitação em razão do valor em dobro. Então, por exemplo, se uma autarquia não qualificada como agência executiva tem X de limite de dispensa de licitação, uma autarquia qualificada como agência executiva tem 2x, o dobro. Basicamente essa que é a qualificação. Por isso que eu estou dizendo para vocês que esse termo ficou meio fora de moda, sabe? Porque faltou depois o legislador criar mais hipóteses. É aquela história que entra um governo, pensa de uma forma, depois vem outro, e o negócio ficou meio abandonado, tá? Então, a agência executiva é uma qualificação especial concedida à autarquia ou fundação, depende de um plano estratégico e de um contrato de gestão, mas a qualificação acontece por decreto do chefe do executivo, mediante decisão discricionária. E um exemplo é a dispensa de licitação em dobro, quando a entidade for qualificada como agência executiva, tá? Aqui eu vou trazer um quadro, mais ou menos com uma tabela de alguns exemplos para vocês, tá? De agências reguladoras e agências executivas, tá? Agência reguladora, ANEEL, Anatel, ANP, Anvisa, ANS, ANA, que é a Agência Nacional de Águas, Agência Nacional de Transporte Terrestre, Agência Nacional de Transporte Aquaviário, Agência Nacional de Cinema, Agência Nacional de Aviação Civil, Agência Nacional de Mineração. O problema das agências executivas é que não existe uma lista pública definida. Justamente por se tratar de uma qualificação e que está até meio em desuso, não dá para a gente saber bem. O que eu já vi questão de prova cobrando, tá? E aqui é bem assim, capenga, né? Precário essa definição. É que o CAD, né, o Conselho Administrativo de Desenvolvimento Econômico, o IBAMA, o IBGE, o Inmetro e o INPE seriam exemplos de agências executivas. Eu não concordo com isso aqui, tá? Porque não existe uma lista pública para isso cair em prova. Mas, se alguém te perguntar, esses aqui são alguns exemplos que são citados. Mas, basicamente, a agência reguladora, quase todo nome aqui começa com A, aí você já sabe que é uma agência reguladora, pelo menos quase sempre. Toma cuidado com esse macete, porque, por exemplo, a ABIN não é agência reguladora, né? A ABIN fica dentro da estrutura da presidência da República, aí já fica de fora. Então tomar cuidado para nós não decorar, né? Porque o aluno vai para decoreba e não pensa. Não adianta só decorar, tem que pensar também, certo? Vamos resolver uma questão de prova para ver como isso pode cair? Olha só essa questão, de olho no quadro. Agência executiva é uma qualificação concedida por decreto presidencial para que o ente obtenha maior flexibilidade e autonomia. A agência executiva é o quê? É uma qualificação. Show! É concedida por quê? Por decreto do presidente da República. E qual que é a característica? Gerar mais flexibilidade, mais autonomia. Então, o primeiro item está certo. Agências reguladoras são autarquias especiais que, embora sob supervisão ministerial, não compõem a hierarquia administrativa e fora da influência política, exercendo funções de regulação e fiscalização. Verdadeiro, né? Esse item aqui representa exatamente o conceito das agências reguladoras. Toma cuidado assim, ó. Pausa, respira, respira. Se você tiver um café, toma um café. Se tiver uma água, toma uma água. Se você tiver um chocolate, coma um chocolate agora. Respira. E anota o que eu vou te falar agora. A lei das agências reguladoras,
diz que a agência reguladora não sofre tutela da administração direta. Essa lei, ela foi uma lei que não foi escrita por um doutrinador. Quando o legislador resolve doutrinar, ele faz besteira. O problema é que a banca vai copiar o que está na lei e vai colocar na sua prova. Então, olha o que eu quero que você saiba. Sempre, quando a questão de prova te pergunta característica da administração indireta, sem entrar em detalhes, sem falar em nada, a administração indireta sofre tutela da administração central. Isso é o que você acerta a questão. Única e exclusivamente apenas se e somente se, ó o pessoal do raciocínio lógico, se e somente se a questão de prova te perguntar de tutela das agências reguladoras. A lei das agências reguladoras fala que a agência reguladora não sofre tutela. A lei está errada, mas é o que está na lei e é o que cai na sua prova. Certo? Tá? Então é importante você saber isso na sua prova. Consórcios públicos são entidades dotadas de personalidade jurídica de direito privado, cujo capital é exclusivamente do ente central. Falso, porque você já viu que consórcio público é de direito público e de direito privado. E essa história de composição do capital é um termo que nós utilizamos especificamente para empresas estatais, não para consórcio público. Tá? Então, por isso está errado. Então, nós temos verdadeiro, verdadeiro e falso, e com isso nós acabamos a nossa aula parte inicial sobre organização da administração pública e também sobre as autarquias. Um grande abraço para todos vocês e até a próxima.